Obrigado. Primeiro, agradecer o convite do Marcos. É sempre um prazer poder contribuir com o Marcos, o professor que já acompanha o trabalho de uma certa forma desde do mestrado. Acho que até na especialização cheguei a falar com você também por conta da minha pesquisa em mídias locativas. Então, já de uma certa forma, fomos estruturando uma parceria ao longo dos anos. Agora estou no final do doutorado, no TID, praticamente o último semestre, e como o Marcos falou, a minha pesquisa é relacionada ao não humano na arte, aos aspectos tanto conceituais quanto performativos de entidades para além do humano. Mas não vou falar tanto sobre minha pesquisa aqui, a ideia é trazer um tema que é um pouco até transversal à pesquisa, embora ele não seja diretamente presente nela, que é a ideia de programação criativa, de utilização de softwares para desenvolvimento de códigos criativos, apropriação de artistas, de elementos de programação. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Eu vou falar alguns pontos que talvez já sejam conhecidos de uma parte de vocês, por conta que não quis me ater simplesmente ao Arduino, porque acho que fica um pouco difícil, principalmente em um encontro, a gente propor uma oficina, um tutorial para desenvolvimento de trabalhos em Arduino, ainda mais que é algo que lida com a materialidade, mas a ideia é oferecer instrumentos para que oferecer um conhecimento inicial, oferecer alguns instrumentos, ferramentas, para que vocês consigam depois dar continuidade à pesquisa, ao trabalho, utilizando programação eletrônica. Eu vou compartilhar aqui. Só um instante que eu estou vendo aqui a... Oi, dá para ver a minha tela, Marcos? Ou não entrou? Dá sim, Cleiton. Agora saiu. Tá. Agora há pouco estava... Aí agora está a introdução à programação Não. criativa. Agora deu certo. Então, a ideia, como eu estava falando para vocês, é falar um pouco sobre essa noção de programação criativa de uma maneira mais ampla e é como que os artistas fazem essa apropriação das tecnologias de programação e quanto isso pode ser benéfico para ambas as partes. Então, começando com um conceito que eu acho que já deve ser um pouco caro de alguns de vocês, como eu disse,
O Milan Flusser, que é esse pesquisador tcheco naturalizado brasileiro, na década de 80, ele escreve a Filosofia da Caixa Preta, fazendo algumas reflexões sobre o possível futuro da filosofia da fotografia. E um dos conceitos que o Flusser levanta na Filosofia da Caixa Preta é justamente a questão do funcionário, que o fotógrafo muitas vezes ele tende a operar como um funcionário da máquina fotográfica, uma vez que ele não tem conhecimento do modo de funcionamento da máquina fotográfica, ela permanece como uma caixa preta que ela deixa esses modos de funcionamentos escondidos do usuário, do funcionário do aparelho. Isso, embora o Flusser estivesse falando ainda da tecnologia fotográfica, esse pensamento ele tem sido muito recuperado pelos pesquisadores da arte mídia, da computação, das mídias digitais, justamente por esse entendimento de que muitas vezes a gente lida, talvez na maioria das vezes, com o computador como uma caixa preta. A gente utiliza softwares, dispositivos, mas não tem conhecimento do modo de funcionamento deles. Não sabe lidar com eles para além das funcionalidades básicas que ele oferece. O que acontece, inclusive, com o Photoshop, com softwares de edição de vídeo. A maioria das vezes, a gente trabalha com eles a partir dos comandos que ele oferece. Então, essa visão para o Flusser, ela torna um pouco menos interessante. Isso ele pensando no sentido da fotografia, porque o artista, enquanto funcionário da máquina, enquanto um agente limitado pelas condições oferecidas pelo aparelho fotográfico, ele não é capaz de criar além das possibilidades oferecidas. Então, isso no contexto mais recente tem sido utilizado por muitos pesquisadores e artistas para defender a necessidade do artista se apropriar e abrir essa caixa preta, a necessidade do artista começar a utilizar essas tecnologias de programação no desenvolvimento dos trabalhos. Então, não só artistas, mas vários profissionais das áreas criativas têm se empenhado nas últimas décadas em conhecer um pouco mais sobre os códigos, sobre as possibilidades de softwares de programação e como que eles podem contribuir no uso das máquinas, além das possibilidades que elas são oferecidas. Podem construir novas possibilidades, não simplesmente utilizar os comandos do Photoshop, por exemplo. Aqui, uma coisa que o Flusser fala, já no texto dele escrito na década de 80, que uma possível ruptura disso daria o trabalho dos artistas experimentais. Eles romperiam com essa ideia de funcionário, de mero agente executor, que responde unicamente aos desígnios da máquina, para poder subverter ela, para poder desvelar outras funcionalidades que não foram imbuídas na máquina. Então, o artista experimental, na visão do Flusser, isso na década de 80, os artistas que lidavam com vídeos experimentais, fotografias experimentais, eles estariam agindo numa subversão do meio da máquina, do meio fotográfico, para começar a pensar outras possibilidades de criação a partir disso. Mostrar algumas... Como não existe exatamente um software específico para programação, um software que seja mais adequado para desenvolvimento de trabalhos criativos. Alguns softwares desenvolvidos especificamente para esse tipo de trabalho, desde o início dos anos 2000, têm encontrado mais adesão por parte de artistas, designers, justamente pela facilidade de manipulação dessas ferramentas. Eu vou mostrar aqui um pouco sobre algumas possibilidades de softwares de programação, de linguagens de programação, e
que eu acho que, mesmo embora a gente não vá aprofundar nisso no momento, é interessante para entender o funcionamento delas e como que elas podem ser apropriadas nesse contexto artístico criativo. Aqui uma linha do tempo geral, que é uma linha do tempo da história da programação, e aqui mostrando o início dela, que a popularização da programação ela se dá com essa linguagem Fortran, que foi desenvolvida pela IBM na década de 50. Antes disso, já existiam experimentos para desenvolvimento de algoritmos e programação, mas a popularização, ainda que entre um circuito restrito de pesquisadores, cientistas e programadores, se dá a partir da década de 50. Aqui, essa linha do tempo, ela é um tanto quanto incompleta, mas dá para ter um pouco a noção da evolução dos softwares de programação, das linguagens de programação ao longo dos anos. Então, ela vai até 2004, de 2004 para cá aconteceu muita coisa, mas dá para ter um pouco uma noção de como que algumas linguagens percorreram ao longo das décadas, foram se implementando, associando a outras linguagens. Enfim, é uma maneira de evidenciar o percurso evolutivo dessas linguagens e a adaptabilidade que é conferida a elas a partir da apropriação e da ressignificação de alguns dos usos. Aqui, programação, não sei se vocês já estão habituados a lidar com a noção, a ideia de programação, de lógica de programação, mas de uma maneira bem sucinta a gente pode definir a programação como uma série de instruções para o desenvolvimento, para a solução de um problema específico, como se fosse uma receita de bolo. Aqui eu coloco essa receita para ilustrar. São comandos, instruções que, transmitidos numa sequência, operam a favor da resolução de algum problema específico. Então, ela exige uma sintaxe específica. No caso dos computadores, é necessário que essa linguagem ela seja legível para a máquina, embora existam alternativas para se programar na linguagem direta da máquina, mas a maioria dos softwares de programação eles fazem essa compilação da linguagem humana, da linguagem verbal, os códigos que são escritos na linguagem no inglês, na maioria das vezes, né, compilados para poder serem entendidos pela máquina como uma linguagem de programação e poder oferecer a solução de determinados problemas, poder oferecer algumas alternativas para a máquina executar determinadas atividades. As linguagens de programação, normalmente, elas são agrupadas em dois níveis, em dois grupos, que seriam essas linguagens de alto nível e as linguagens de baixo nível. Entendendo como linguagens de alto nível, essas que são mais próximas da linguagem humana, você consegue escrever os códigos a partir de comandos da linguagem e que são compilados e posteriormente interpretados pela máquina. Linguagem de baixo nível seria a escrita direta na linguagem da máquina, em código binário, em 0 e 1. O C e o C++, ela é considerada como uma linguagem de alto e baixo nível, já que ela permite tanto o uso do idioma para as instruções, como também um acesso ao baixo nível, aos níveis mais primordiais do computador. Então, no começo das linguagens de programação que eu mostrei aqui, a maioria das primeiras linguagens, elas eram focadas para usuários já especializados. Então, os cientistas, os pesquisadores, cientistas da computação, pessoas que já estavam habituadas a uma determinada lógica algorítmica de entendimento do mundo, uma lógica de programação. E algumas propostas foram surgindo ao longo das décadas para tentar
viabilizar alternativas de programação para pessoas não especializadas na área, não necessariamente cientistas da computação. Então, se no começo das pesquisas era pautadas por esse conhecimento específico, que era restrito a profissionais da computação, ao longo dos últimos anos, ele passa a surgir linguagens alternativas que permitem os profissionais de outras áreas possam ter acesso a essas ferramentas de programação. Aqui tem uma breve linha do tempo de algumas das mais conhecidas linguagens de programação alternativas. A primeira delas, Logo, foi desenvolvido na década de 60 no MIT. Ele não chegou a ser comercializado, mas a ideia é que esse robô tartaruga, ele pudesse ser programado pelas crianças para desenvolver comandos de desenho. Então, um computador, um mini computador, né, que as crianças pudessem inserir determinadas funcionalidades, determinadas sequências de ação que seriam executadas por um robô tartaruga, realizando desenhos numa superfície. Ele ficou entre os anos 60 e 70, sendo explorado, fazendo testes nos laboratórios do MIT, mas não chegou a ser executado e comercializado numa escala mais ampla, como era a ideia. O que foi popularizado 40 anos depois foi o Scratch, que é uma plataforma também desenvolvida por um grupo de pesquisadores do MIT, e que dentro desse mesmo pensamento era introduzir a programação, a ideia de lógica de programação para crianças. Então, são comandos coloridos que a criança pode ir encaixando numa plataforma online para fazer com que os determinados personagens realizem ações. Então, é uma maneira de transpor essa lógica da linguagem de programação para um universo um pouco mais lúdico e menos duro, como estava sendo antes desenvolvido apenas para grupos específicos de cientistas especializados. Aqui o Max e o Pure Data, que são alguns softwares também utilizados muito para a área de música. O Dino provavelmente tem bastante conhecimento, né? E ao invés de funcionar por linguagem escrita, códigos em texto, tanto o Max como o Pure Data, eles funcionam muito por a construção desses fluxogramas. Então, são linguagens para algumas pessoas consideram mais didáticas, elas acham um pouco mais intuitivo, remete justamente a essa ideia faz uma analogia com os equipamentos de áudio físicos, né, instrumentos, mixes, cabos, caixas de som. Então, esses fluxogramas, muitas pessoas consideram mais fáceis de trabalhar do que a linguagem de programação textual. E o Processing, que talvez seja um dos que tenha mais visibilidade e mais adesão entre artistas e designers de todo mundo, que o Processing foi criado em 2001 pelo Ben Fry e o Casey Reas, enquanto estudantes do MIT na época, que estava sob comando do John Maeda. E o Processing ele funciona tanto como uma linguagem de programação quanto uma comunidade online. Então, ele trabalha com uma ideia de open source, é um código aberto, gratuito. No site tem uma seção para fazer doação, caso seja do interesse das pessoas, mas normalmente ele é financiado por outros grupos. Então, ele é open source, significa que boa parte dos códigos são disponibilizados numa plataforma gratuitamente, que é o GitHub. Então, ele é baseado na linguagem Java de programação e pensado justamente para desenvolvimento de interfaces gráficas a partir de programação. Tanto animações, vídeos, embora ele não seja muito rápido para processamento de vídeos, mas
tem uma lógica que é muito interessante observar no Processing, que a gente vê em outras plataformas abertas de desenvolvimento de software também, que é essa ideia do open source, da plataforma aberta e sem fins lucrativos, para desenvolvimento de trabalhos criativos, mas que mantém a plataforma aberta e gerida pelos próprios usuários. Então, nesse sentido, o Arduino, ele se associa a essa série de programas, essa série de linguagens de programação criativas, que vem permitindo que as pessoas, artistas, desenvolvam trabalhos a partir da escrita de códigos, a partir da sobreposição de linguagens, sensores. O Arduino tem a proposta de ser tanto um conjunto de ferramentas físicas, baseado numa placa, um microcontrolador e uma linguagem de programação, que é o Arduino IDE. Aqui tem uma pequena descrição que também consta no site do próprio Arduino. Então, Arduino como uma plataforma eletrônica de código aberto, baseado em hardware e softwares fáceis de usar. Então, ele é tanto esse hardware, essa plaquinha microcontroladora, que é um hardware livre, né, de acesso livre, que significa que ele não tem que ser produzido exclusivamente pela marca Arduino, ele possibilita que outras pessoas desenvolvam a placa e até que vendam ela, lucrem com ela, e a plataforma IDE, que seria uma abreviação para um ambiente de desenvolvimento integrado. Aqui tem uma imagem da plaquinha, esse do Arduino Uno, que é uma das versões mais comuns da placa Arduino. Então, ele funciona como um microcontrolador que você consegue anexar a ele tanto sensores para captação de intempéries, de umidade, temperatura, enfim, todos os elementos que você consegue, de alguma maneira, transformar em dados, existem sensores passíveis para esse tipo de captação de dados. Então, umidade do solo, tanto de temperatura, de luminosidade do dia, luminosidade do ambiente, tem todos os dados que você possa imaginar que consigam, dados físicos que consigam ser traduzidos de alguma forma em informações numéricas, existe algum sensor, existe uma espécie de adaptador que possa ser utilizada. E bom, aqui coloquei algumas variações da plataforma Arduino, da plataforma enquanto a plaquinha, né, o microcontrolador. As variações, por exemplo, esse arredondado no centro, ele é o LilyPad, específico para desenvolvimento de tecnologias vestíveis, então ele tem esse formato que ele é um microcontrolador pequeno, e esse formato você consegue prender ele numa roupa, num vestível qualquer para desenvolver aplicações que vão rodar direto no microcontrolador. O Arduino Leonardo, por exemplo, você consegue utilizar esse aqui de cima, né, como se fosse uma extensão do próprio computador, um teclado, um mouse, uma interface direta para manipulação de trabalhos, para manipulação de eventos do computador. Cada um deles tem uma especificidade para o desenvolvimento de trabalhos que aliam as questões de materialidade e transposição disso em código, tanto num código visual, como também pode ter uma saída a partir do próprio Arduino, uma saída, um buzzer, um relé que funcionaria como um interruptor eletrônico, que ligaria um liquidificador, uma cafeteira, por exemplo, uma lâmpada,
Então, as entradas nos sensores, eles captam informações do ambiente, tanto de umidade, temperatura, distância, velocidade. São esses sensores que introduzem informação na placa Arduino e na saída você consegue tanto fazer uma saída gráfica disso através de associação com softwares, com linguagens de programação visuais, com o caso do Processing ou Isadora, e você consegue promover interferências numa exibição visual, por exemplo, ou então fazer essa saída através de um dispositivo anexado no próprio Arduino, seja um motor, uma lâmpada, um relé, que seria esse interruptor eletrônico, uma caixa de som. Cleiton, só antes de você passar, posso fazer 2 perguntas rapidinhas? Claro. Uma, na verdade, eu fiquei muito curioso de saber o que é esse Arduino redondo, né? Sim. E a outra, não sei se precisa ser agora, de repente é mais para o final, né? Mas você falou desses sensores e tal, isso passa um pouco por uma exploração dos sentidos, assim, né? Que eu acho que tem a ver com algum dos caminhos das experiências em arte e tecnologia, né? De ir incorporando o tátil e não sei o quê, né? Então, se você sabe, assim, de interfaces mais ligadas a esses sentidos menos comuns, tipo cheiro, toque, né? Sim. Se tem alguma coisa nessa linha, assim. Sim, eu vou aqui. Esse redondo, ele é o LilyPad, é um Arduino específico para desenvolvimento de aplicações em vestíveis. Então, ele é pequeno, acho que ele tem uns 3 centímetros mais ou menos, esse círculo é bem pequeno, e você consegue costurar ele na parte interna da roupa e acoplar alguns sensores, ou sensor de movimento, ou sensor de temperatura. Eu vou mostrar um trabalho que esse aqui, por exemplo, eu trouxe inclusive alguns trabalhos de vestíveis. Um pianista alemão e que ele desenvolve essa luva que ele consegue produzir interferências em concertos durante a apresentação, tanto interferências em vídeos que são exibidos para o público, quanto interferências sonoras e que variam de acordo com o movimento que ele faz com essa luva, com esse vestível que ele está utilizando. Existe até um projeto dele, do Ralph Schmidt, de produzir isso para comercialização. Ainda era uma coisa que estava em andamento, mas tem um artista, pesquisador brasileiro, que também tem desenvolvido essas tecnologias para comercialização, que é o Ricardo Nascimento, inclusive em parceria com o Mal Maker, que é um pesquisador na Unesp. Ele desenvolve pesquisa junto com o pessoal do JIP, programador, desenvolvedor, e ele está fazendo esse trabalho junto com o Ricardo, que é um cara que vem da moda e tem trabalhado com essa ideia de tecnologias vestíveis. Vou mostrar um trecho do vídeo do Ralph Schmidt, que dá para entender um pouco. Ele é um artista que vem da música clássica, tem formação em piano, mas aí ele começou a desenvolver essas tecnologias para interferência nas apresentações durante os concertos.
tenho aqui. É um trabalho muito interessante que ele consegue aliar, né, esse tipo de, provavelmente não, certamente o sensor que ele usa é uma espécie de um acelerômetro, que é um sensor muito comum em celulares que a gente tem hoje, né? Esse aqui é um trabalho do Ricardo Nascimento, esse artista brasileiro que desenvolve pesquisas na área de tecnologias vestíveis. O Ricardo, ele lançou recentemente, inclusive, um livro em parceria com a editora do Senac, em que ele fala um pouco da trajetória de pesquisa dele. Esse trabalho chama Estou Me Sentindo Azul e Vermelho. Então, ele cria essa luva que você consegue sentir as cores a partir de vibrações ao longo dela. Não é uma espécie de tradução das cores numa versão tátil. Ao invés de você estar observando as cores meramente com os olhos, ao você tocar uma superfície, dependendo da cor em que ela foi pintada, você vai sentir variações diferentes de vibração ao longo da luva. Então, é uma maneira interessante de pensar, você falou dessa questão dos sentidos, interface, porque ele propõe justamente uma subversão de um sentido tradicional da visão, quase um modo sinestésico, né? É uma tradução da visão num outro sentido, no sentido tátil, no caso. Aqui tem um vídeo que mostra um pouco. Nosso objetivo é criar um dispositivo onde as pessoas possam experimentar as cores através de vibrações. Trazer o mundo, expandir os sentidos, a atenção, trazer a cor pelo corpo. O que importa os sentidos se tudo vibra? Então, é uma aplicação dessa tecnologia, tanto a aplicação tecnologia vestível, que eu acho uma vertente bastante interessante do uso do Arduino, porque consegue incorporar algumas questões em peças de design que normalmente passam desapercebidas no cotidiano, mas também que ele propõe essa subversão do sentido da visão, à medida que você, ao invés de simplesmente enxergar a cor, consegue sentir ela em gradações diferentes. Então, ele provavelmente utiliza de um sensor de luminosidade e acredito que uma pequena câmera também, para poder fazer o reconhecimento. A luminosidade, ela ia conseguir visualizar só o preto e o branco, então provavelmente ele coloca uma câmera para fazer as diferentes matizes de cores, né? E estou mostrando esses trabalhos. Não, pode falar? Alguém ia falar? Oi, tudo bom? Eu sou Fernanda. Saber se o último vídeo que você mostrou sobre essa luva tem no YouTube. Tem no YouTube. Eu vou colocar os links aqui também. Tá bom. Obrigada. Nada. É legal dar uma olhada. O Ricardo Nascimento, ele tem uma série de trabalhos em que ele acopla essas tecnologias eletrônicas em
em peças de roupa e transpõe isso de uma maneira poética, que é sempre muito bonita. Então, ele acho que também está prestes a concluir o doutorado numa universidade da Inglaterra, agora não me lembro onde, mas ele já há alguns anos desenvolve, inclusive eu acho que ele fez o mestrado na PUC, na semiótica, mas ele desenvolve já há um tempo essa pesquisa sobre aplicação de tecnologias em vestíveis. Eu vou mostrar um outro trabalho de um artista chileno, que também é um pouco voltado para esse sentido de vestíveis, mas é uma apresentação mais performativa, então não é tanto para o uso de peças do cotidiano, mas é uma ação que ele realiza em determinado tempo e espaço. O Jaime Del Val, ele é um artista chileno, mas eu acho que ele mora na Alemanha, se não me engano. Eu assisti uma apresentação dele há uns anos atrás, em 2016, num evento que eu participei em São Carlos, na USP de São Carlos. Inclusive, alguns trechos dos vídeos eu acho que é desse evento. Ele veio no File também, viu? Ele teve no File? Que legal. Eu não sabia. Porque quando teve em São Carlos, ele chegou a vir para São Paulo e apresentou no Red Bull, no espaço Red Bull. E eu acho que no Red Bull ele ofereceu uma oficina. E ele sempre tem desenvolvido trabalhos que mesclam essa noção de um corpo expandido a partir dessas tecnologias de percepção, então, desde acoplamento de câmeras ao corpo, sensores de movimento. Para esse trabalho, essa performance Metabody, ele cria um espaço, é uma espécie de uma... É até meio leviano falar isso, mas é como se fosse uma barraca de camping, é uma estrutura que ele entra e tem uns trechos que ele consegue inserir a mão, os pés, e conforme ele se movimenta, a estrutura ela vai se deformando e vai criando ela vai se deformando e vai adquirindo outros formatos. Só que, ao mesmo tempo, ele usa luvas com esses acelerômetros, com outros sensores, que, a partir do movimento dele, as projeções que são executadas nessa superfície, nessa barraca de camping, elas vão se modificando de acordo com os movimentos, com essa dança que ele faz. Então, eu acho muito legal, porque é uma solução técnica relativamente simples, né? São essas barras revestidas de um tecido translúcido e que ele prende nos braços e nos pés. Enquanto ele se movimenta, os sensores vão alternando o conteúdo da projeção que é inserida na estrutura. Então, tem um efeito muito bonito visualmente e a programação é feita em C. Ele utiliza do Arduino e desses sensores de acelerômetro, sensores de movimento. Eu acho que não tem câmera para esse trabalho específico. Alguns outros ele coloca luvas, cinturões que tem câmeras também. Mas a alteração de tanto do som como da animação do vídeo, ela é mediada por um movimento que ele faz do corpo. Então...
Então, ele tem uma dinâmica muito bonita, a apresentação, e com uma solução relativamente simples. Vou mostrar esse outro trabalho também, que é um trabalho do Guto Requena, que é um arquiteto, designer, artista, que há alguns anos também desenvolve trabalhos que envolvem as questões de tecnologia com a cidade, tecnologia com os espaços arquitetônicos, e esse trabalho dele, que chama Empatias Mapeadas, teve na abertura do Sesc da Avenida Paulista, instalado nos andares. Vou mostrar um trecho do vídeo que mostra um pouco do processo de execução, que também acho interessante, mas de maneira geral, ele colocavam os sensores de batimento cardíaco, tem um nome específico que agora eu não me lembro, mas são sensores que monitoram o batimento no dedo. Então, as pessoas sentavam dentro dessa estrutura e colocavam os dedos para medir o batimento até que eles entrassem numa sintonia, uma média do batimento de todas as pessoas que estavam sentadas ali. Aqui é um pouco da parte de execução da estrutura, né? A partir de máquinas de corte, enfim. Mas o interessante disso, pensando nesse trabalho dele, dentro desse contexto da utilização de interfaces livres para desenvolvimento de trabalhos que atuem nesse híbrido entre espaço de físico e um espaço digital, se é que a gente pode estabelecer alguma dicotomia, mas a maneira como você consegue captar informações do ambiente e transpor elas de alguma maneira, seja visualmente, seja em algum outro tipo de saída que consiga criar, de fato, essa dinâmica de interação física com o ambiente, e essas tecnologias têm possibilitado isso, né? Aqui um trecho já funcionando. Então, o som e a intensidade das luzes são reguladas a partir do batimento cardíaco das pessoas que estão sentadas na instalação. A proposta do Guto é criar essa transposição dessas empatias mapeadas, que ele chama, num ambiente arquitetônico. Aí, empatia, sentir com o coração do outro. A poética dele gira em torno disso, de como transpor essas sensações que são expressas captadas, né, expressas em meio físico, para o objeto computacional, para o objeto de interação. Eu coloquei aqui esse site, o Tinkercad, porque consegue simular um Arduino nele, então é interessante para se fazer alguns exercícios no Arduino, é um simulador virtual. Existem outros disponíveis, mas esse Tinkercad, ele é da Autodesk e oferece diferentes opções de circuitos, é bem interessante, você consegue executar os comandos no próprio Arduino digital e ver se funciona ou não. Tem a junção dos códigos a partir de bloquinhos coloridos, que é bem mais fácil do que a programação por textos, e ajuda a entender um pouco o modo de funcionamento. Aqui é falado de alguns componentes para esse exercício de prototipagem que o Arduino permite, né? Então, tanto a protoboard, que
essa plaquinha cheia de furos, onde você consegue conectar os sensores e os fios para fazer a ligação desses equipamentos com a placa do Arduino. Mas, não sei, o que você acha, Marcos? Acho que deu os 40 minutos, mas... Não, mas fica à vontade, vai fazendo aí quanto tempo você achar que precisa, viu, Cleiton? A não ser que você precise encerrar, tenha algum compromisso depois, mas se você quiser esticar, tudo bem, viu? O que eu ia mostrar aqui agora é um pouco só dessas possibilidades de, como eu disse, né, o Arduino ele compõe tanto com a placa a placa do circuito, quanto o Arduino IDE, que é a plataforma para escrita do código que vai ser enviado para a placa, vai ser compilado na placa para executar um determinado comando. Então, esse Tinkercad, ele é interessante que consegue já fazer alguns testes, mas uma outra opção que eu ia mostrar, aqui alguns dos componentes, esses é o que eu tinha mostrado na aula da ECA, então, mas aqui são os jumpers, como são chamados esses cabinhos que fazem a ligação entre o Arduino e a placa de protoboard, os resistores, LED, potenciômetro, que é uma espécie de interruptor, que você consegue regular a intensidade, então, como se fosse aquele botão de volume, né? Um sensor ultrassônico, que é um sensor de distância, mas como eu disse para vocês, a maioria, tudo de elementos que vocês conseguem pensar que produzem algum tipo de efeito que podem ser traduzidos em dados, temperatura, umidade do ar, umidade do solo, luminosidade, sensores de batimentos cardíacos, todos esses elementos físicos que, de alguma forma, conseguem ser transpostos em uma base de dados, existe algum sensor específico que pode ser acoplado no Arduino para captar esse tipo de informação. Aqui os trabalhos que eu mostrei. Então, todos por exemplo, aqui no caso do trabalho do Ralph Schmitt, o que ele usa é um acelerômetro, que é um componente que já vem acoplado na maioria dos smartphones hoje, que você consegue identificar a posição do telefone tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, no X e no Y. Então, a partir do movimento, em qualquer um dos sentidos, ele consegue traduzir isso numa base de dados e que transforma... XZ também, né, Cleiton? X, sim, Y e Z, né? X, Y e Z. É que eu estava falando, pensando na tela do Processing, mas é X, Y e Z. Você consegue pensar ele num tridimensional. Então, e você consegue incluir na programação do Arduino essas variáveis, né, de uma maneira de, se chegou a um determinado valor, executa uma ação. Se chegou a um valor do eixo Z, é outra ação. Então, essas condicionantes, essas informações físicas, materiais, você consegue traduzir em alguma forma de dado, elas todas podem ser utilizadas para a produção de trabalhos mediados pelo Arduino. Então, eu mostrei aqui alguns exemplos de trabalhos que usam essas tecnologias vestíveis, tanto no trabalho do Jaime Delval quanto do Ralph Schmitt. Eles usam desses acelerômetros, dessas tecnologias de movimento, para poder captar a posição dos sensores e traduzir isso em informações sonoras e visuais. Aqui no caso esse trabalho específico do Ricardo Nascimento, que ele não usa esses sensores de movimento, mas usa sensores visuais, uma câmera, um sensor de luminosidade, para traduzir essas informações visuais em um outro tipo de informação que vai ser sentida no corpo
da participante, do corpo do público, informações de táteis. Então, desde como a gente consegue hoje compilar tudo, acho que é mais fácil de pensar nisso hoje, nesse contexto que a gente está, que você consegue compilar todas as informações de ação, de cotidiano, em dados, em a localização onde você está. Tem sensores específicos de GPS, por exemplo, sensores de Wi-Fi, placas, né, de Wi-Fi, tem o Arduino específico que vem com o próprio Bluetooth, Wi-Fi. Então, todas essas informações visuais aqui no caso, né, as cores, o RGB, que ele consegue traduzir em uma informação tátil que é distribuída nessa luva. Então, o trabalho do Guto Requena, que ele consegue transpor essas informações captadas de batimentos cardíacos uma orquestração visual e sonora. Já vi alguns trabalhos desenvolvidos para publicidade, inclusive, e eu cheguei a procurar esse trabalho e não encontrei, que eles colocavam em banheiros, nos mictórios, sensores que conseguiam identificar a quantidade de álcool na urina dos caras que estivessem lá urinando, e isso mostrava uma informação diferente para a pessoa que estava visualizando. Então, era uma ação publicitária, eu não consegui achar, mas depois, se eu localizar, eu envio para vocês, e que utilizava desse sensor que conseguia medir a quantidade de álcool presente no líquido da urina. Então, todas essas informações que são passíveis de catalogação, de categorização, elas podem ser transformadas, podem ser utilizadas para ativar algum comando específico, alguma tecnologia. Você pode programar uma cafeteira, por exemplo, para na hora que começar a amanhecer, liga a cafeteira, porque daí ela vai ter um sensor que vai identificar a luminosidade no ambiente externo. Possibilidades infinitas. Teve um semestre passado uma aluna que desenvolveu um trabalho durante a disciplina que ela colocou exposto no ambiente expositivo, que isso eram os próprios corredores lá do CAP, do Departamento de Artes Plásticas, uma tela de computador, e na hora que as pessoas se aproximavam dessa tela, tinha um sensor de presença que tirava uma foto da pessoa e postava numa conta do Twitter. E a câmera que tirava a foto era um celular que ficava numa posição acima, que você não conseguia identificar muito bem de onde vinha. Ela queria discutir todas umas questões relacionadas à vigilância, à superexposição nas redes, e ela desenvolveu essa aplicação a partir de um código já pré-existente, que também é uma vantagem você utilizar essas ferramentas open source, tanto Processing como Arduino. A maioria das coisas que você buscar fazer, já vai ter alguém que fez algo parecido. Então, o Flusser fala que talvez ele fala dessa disruptura, né, que o artista experimental causa no momento que ele subverte o uso da máquina fotográfica. A utilização da linguagem de programação por artistas, ela opera tanto nesse sentido de disrupção, como no sentido também de utilizar modelos pré-existentes e trabalhar ainda dentro de uma caixa preta, o que não é problema nenhum. Você não necessariamente vai estar escrevendo sempre do zero. Sempre tem uma base de códigos para alguma aplicação que você quer desenvolver e que pode ser apropriada, porque é tudo open source. Tem no GitHub várias páginas que ensinam, que disponibilizam tutoriais que você pode utilizar para poder desenvolver os próprios projetos. Então, nem sempre tem que começar a escrever do zero, o que facilita muito. Dispensa que tenha um conhecimento profundo da área de programação, permite que você consiga desenvolver trabalhos a partir de códigos, de métodos já existentes. Acho que, no geral, era mais ou menos isso, Marcos. Eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém tiver alguma questão para colocar. Eu queria mostrar um pouco
mais como funciona essa dinâmica da utilização de softwares de linguagem de programação no processo de criação, e algumas possibilidades ficam em aberto para o desenvolvimento de aplicações e de obras. Então, olha, primeiro eu queria só aproveitar um gancho aí do que você falou, né? Uhum. Talvez para um incentivo, apesar que eu acho que esse semestre não vai rolar, né? Mas essa exposição lá do final de semestre do CAP lá na USP é muito legal, né? Que são os trabalhos finais, e eles juntam algumas disciplinas e os alunos ocupam o espaço físico do departamento, e acho que é uma coisa que é legal de ficar atento e tentar ir lá. E é legal que, tanto para quem quer ver os trabalhos, quanto para os próprios alunos, artistas, porque na hora que coloca isso em contato com o público, adquire uma outra dimensão, né? Então, é muito interessante que, muitas vezes, algumas soluções que surgem no improviso acabam acrescentando camadas no trabalho que antes não estavam previstas. Esse foi um dos que nem todos os alunos desenvolveram trabalhos utilizando tecnologia eletrônica, mas essa aluna é uma aluna que ela vem da moda, ela nem era do curso de artes, não tinha conhecimento nenhum na área de programação, mas daí se aventurou e conseguiu fazer um trabalho que ficou super legal. E teve um outro aluno da moda também, que ele fez um trabalho que ficou muito bacana, mas daí na hora não funcionou, mas a ideia dele, ele criou uma espécie de um parangolé, como se fossem aquelas vestimentas, instalações vestíveis do Oiticica, e que ele criou esse parangolé a partir de roupas que ele coletou de mulheres da família dele. E ele gravou depoimentos de cada uma delas, e a ideia é que a pessoa vestisse a roupa e, quando ela se movimentasse, como o parangolé do Oiticica, ouvisse esses depoimentos. Ele conseguiu fazer funcionar, ele fez a roupa, mas daí, na hora que foi exibir, deu algum problema no código, e também não funcionou, mas todo o processo ele conseguiu desenvolver só na hora da apresentação que teve um imprevisto. Então, são profissionais, são alunos que vêm de áreas que não têm uma formação em eletrônica, uma formação em programação, mas que conseguem avançar satisfatoriamente dentro dessa área. E tem a exposição do fim do ano também, né? Que aí não é tão focada, mas lá no EDA, né? Que aí mistura trabalho das outras áreas e tal, mas que é legal de ver também, né? Não sei como vai ser a agenda agora, porque normalmente tem uma que é no meio do ano, né? E uma no final, mas agora, com essa reorganização do semestre, talvez eles tenham que reformular, mas provável que no final do ano aconteça alguma dessas exposições. Claro. E no final do ano só tem a geral, né? A da multimídia é só no meio, né? Deixa eu ver. Não, na verdade é o contrário. O final do ano é da multimídia e no meio é a geral. Certeza, porque é da formatura essa grandona, né? Não, é que tem uma exposição no EDA que fica em julho, que é dos trabalhos em andamento, então são os alunos de todas as disciplinas que têm trabalho e querem expor, e no final do ano tem uma que a gente faz nos corredores do departamento, que daí acontece só durante um dia, né, uma noite, e também a exposição dos trabalhos de TCC. Então, entendi. No final do ano são os TCCs, que pelo menos o ano passado foram assim. Os TCCs que foram exibidos no EDA. Não é essa que eu estava pensando mesmo. Agora, enfim, isso é só para deixar um incentivo para eles, enfim, acho que é legal de repente, se você avisar também quando for ter e tal, de fazer esse link, aproximar os alunos, né? Agora, tem uma pergunta, Cleiton, a respeito da questão do cheiro, sabe? Se você poderia falar um pouco melhor, assim, de como é que dá para usar o Arduino em relação ao cheiro, né? Se tem sensor para isso, se você conhece algum trabalho.
Eu acredito que tenha sensor, mas eu desconheço. Eu não sei muito como que é o processo. É provável que tenha sensor para emissão do cheiro, que daí eu acho mais fácil de repente, identifica a presença, o movimento e emite um determinado sinal olfativo, um determinado cheiro. Mas para captura de cheiros eu não conheço muito. Eu não sei qual. É provável que exista, mas eu não sei como que é. Se... Mas esse de capturar a presença e soltar o cheiro já é bem interessante, É, né? isso eu acho que é possível, porque você consegue acionar, por exemplo, um borrifador ou aquecer uma resistência que vai fazer com que um determinado produto emita um cheiro. Nesse sentido, dá para pensar alternativas, penso eu, para emissão do cheiro, mas para captura que eu não sei ao certo como que funcionaria, mas para emissão eu acho que é bem possível. Sim, sim. Pois é, porque emissão, né? Aí que fica legal também, né? Uma instalação que o cara tá andando dentro, E vai sai um sentindo o cheiro. cheiro, ou uma performance que tá rolando alguma coisa ali, sai um cheiro, enfim, né? ou, por exemplo, a gente estava falando de luminosidade, né? De repente, o entardecer vai fazer um cheiro. É bem possível, porque daí, a partir do sensor de captura de luminosidade, por exemplo, que ele é bem sensível, que identifica pequenos nuances de variação, você consegue capturar essa informação da luminosidade, uma luz que apaga, acende, ou o, o entardecer, e transpor isso numa emissão de cheiro que pode ser ou mesmo, penso que através do aquecimento de uma resistência que vai proporcionar a emissão de um determinado odor, ou acionando um interruptor mesmo que vai criar um borrifador, vai acionar um borrifador. Acho que é possível acionar como chama, umidificador, que dá para colocar num umidificador também para uma essência específica para sair um cheiro, né? Então, acho que é bem possível. E você tem uma pista de onde achar isso, assim, se tem na comunidade do Processing, do Arduino? Você já viu algum post sobre isso? Porque acho que isso que você falou é importante também, né? De repente, sei lá, alguém fez uma instalação com esse princípio e largou o negócio lá no GitHub e dá para partir disso ao invés de programar do zero, né? Pode fazer, pode ser que tenha. Essa é uma das vantagens, tanto a comunidade do Processing, a comunidade do Arduino, o GitHub, e eles são os participantes muito empenhados, né? Então, quando até colocando alguma dúvida lá, eles se mobilizam para poder resolver algum problema do código, pensar alguma solução mecânica, alguma solução técnica para algum problema específico. É verdade. Eu já tive essa experiência mesmo. Os eles são respondem, às vezes, 2, ativa. 3 horas depois que você postou, já tem alguma coisa lá. É muito legal porque o pessoal é bem engajado, né? Então, é uma comunidade bastante ativa, e a vantagem de ser uma plataforma open source, tanto o Processing quanto o Arduino, é isso, porque eles têm, de fato, esse espírito de comunidade que você consegue compartilhar conteúdo e fazer uma criação coletiva. Não necessariamente tem que ter um conhecimento avançado específico de programação, mas você consegue achar as ferramentas para poder ir se virando, para poder ir desenvolvendo os próprios projetos. Legal. Legal. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu vou colocar aqui os links que eu mostrei. Mas se alguém tiver alguma pergunta...
A ideia era mostrar um pouco mais esse contexto geral da utilização da programação por trabalhos criativos. Acho que poderia ser um pouco mais dinâmico do que um tutorial nesse momento. Ainda mais por conta não é simplesmente execução de um software, né? Seria necessário a própria plataforma. E talvez também, não, acho que foi ótimo, assim. Eu fiquei pensando, foi muito interessante de ver algumas coisas, né? Tipo o Ralph Schmitt, né? Uhum. Como ele conversa muito com a pesquisa do Atao Tanaka. Eu não sei se você conhece, é um artista japonês que ele foi pioneiro nessas coisas de interface. Sim. Eu até separei gestualidade para música, assim, e tal. Né? Eu até separei um trabalho dele para mostrar justamente por isso, que era uma coisa na década de 60, né, que desenvolvia esse tipo de interface corporal para música e que hoje é muito, não falar que é fácil de realizar, mas é uma coisa muito mais popularizada, né? Antes exigia a mobilização de um centro de pesquisa para desenvolver esse tipo de tecnologia, mas com essas ferramentas open source é muito mais acessível. E, inclusive, o Ricardo Nascimento ele chegou a desenvolver eu acho que dá pela página dele deve ter o acesso a compra desse material, mas ele chegou a desenvolver um kit para pessoas da área de moda que quisessem fazer essa transição da tecnologia vestível com sensores. Então, isso inclui um Arduino, alguns sensores, alguns fios, e tutorial para realizar os próprios projetos. Então, vem um pouco mais para um interesse direcionado, para um público específico também, né? Sim, sim. Eu não sei se eu estou confundindo esse cara, mas me surpreendeu a pesquisa dele ter ido parar aí, né? Uhum. Mas eu não sei se é o mesmo Ricardo Nascimento, porque tinha um que fez umas coisas na Áustria, umas residências e tal, e chegou a participar daquelas oficinas do LabMIS, mas eu não sei se foi a mesma época que você fez residência lá. Não mas foi, eu também acho que talvez não seja o mesmo cara, não, na verdade. Esse Ricardo, eu acho que ele fez um mestrado na PUC aqui de São Paulo, e agora ele desenvolve uma pesquisa de doutorado numa universidade na Inglaterra, se não me engano, mas ele já era um cara que vinha da moda. Ele já tinha uma pesquisa anterior a formação dele, acho que é em moda mesmo, design e moda. Sim. E para quem quer mexer no Arduino mais concretamente, assim, você conhece algum curso online, algum tutorial legal? Se encontra alguns tutoriais. Eu coloquei, eu coloquei vou colocar aqui. Eu coloquei o site de uma loja que, claro que existem várias outras lojas que oferecem material para eletrônica, mas essa é uma que o pessoal de lá é bastante atencioso para tirar dúvidas, se for necessário, chama Mamute Eletrônica. Então, eles fornecem todos esses equipamentos de eletrônica e eles indicam, às vezes, algumas soluções que são melhores para determinados projetos. Enfim, tem várias outras que também prestam esse serviço, mas o pessoal do Mamute, eles costumam ser bastante atenciosos, tanto
na loja física, que eu acredito que está fechada agora, quanto para vendas online. E eles têm lá, tem um kit que é da, deixa eu ver, acho que achei a plaquinha, da Robocore, que é uma empresa que desenvolve a placa de Arduino, que eles oferecem alguns kits, eu cheguei a comprar kits deles já, kits de iniciante, aqui o endereço da Mamute, mas eles oferecem, o pessoal da Robocore, no site da Mamute tem, ou pode ver direto pelo site da Robocore, eles oferecem uns kits de eletrônica mais simplificados para iniciantes, para alguns exercícios específicos, e daí você tem acesso a um tutorial a partir dele também. Você compra as peças e ganha um tutorial, acesso vitalício a um tutorial deles, o que é bacana. Mas na página do Arduino mesmo, eles trazem o arduino.cc, a página, eles trazem uma série de exercícios, de tutoriais para pessoas que estão interessadas em embarcar nessa de programação material. Não é, como disse, não é muito difícil de achar esse tipo de material, porque a comunidade ela é bastante engajada em produzir conteúdo. E como é um software livre, hardware livre, você consegue ver pessoas de diferentes áreas e diferentes formações que estão disponibilizando tutoriais e conteúdos para quem quiser se aventurar. Então, acho que na própria página do Arduino é uma boa opção, arduino.cc, porque eles já oferecem alguns tutoriais a partir de lá.